Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o grande filme e evento dessa temporada, Barbie, dirigido pela Greta Gerwig. Primeiro eu te pergunto, já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima, ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. Barbie chega aos cinemas com uma proposta tão ambiciosa quanto contraditória, se dirige ao mesmo tempo para quem adora a boneca e para quem não gosta nem um pouco dela, tanto com adultos quanto com crianças, tanto com pessoas mais progressistas quanto conservadoras, tanto com americanos quanto pessoas de fora desse país. Ou seja, essa ambição utópica de ser um filme total. Ele faz isso através da história da Barbie estereotipada, nas palavras dela, que é aquela Barbie convencional, loira, do corpo muito magro, que começa de repente a manifestar alguns pequenos problemas. Ela começa a ter pensamentos sobre a morte, ela começa a se sentir um pouco deprimida, vão descobrir que tem algum defeito acontecendo com ela, então a heroína precisa se aventurar nesse mundo perigoso e consertar o problema. Você pode perceber que esse é o ponto de partida muito básico, tanto da jornada do herói tradicional, quanto das fábulas infantis. E a gente também tem algo semelhante, por exemplo, com o que vai acontecer a Chapeuzinho Vermelho, a Pequena Sereia, que é lançada no universo de aventuras e de perigos, e depois ela tem que se safar daquilo, aprender como funciona um mundo diferente e voltar para casa renovada. Nesse caso, a gente poderia dizer que a América Ferrara interpreta a fada madrinha, que ajuda a Barbie, o Will Ferrell seria o grande vilão ou o lobo mau, e o Ken, pobre Ken, ele é apenas um sidekick, ele é apenas um companheiro de viagem nesse buddy movie feminino. O início é muito interessante. Primeiro porque ele começa a descrever esse espaço da Barbilândia, que é rosa, que é artificial, onde todos são felizes, onde tudo acontece da mesma maneira todos os dias, e existe uma preocupação da cineasta para que a estética também seja assumidamente artificial. Por isso, as fontes de luz nos personagens são muito duras, como holofotes que a gente percebe claramente de onde vem. Os planos são muito simétricos, quadrados, fixos. As casas têm um aspecto claro de plástico. As ondas do mar, na verdade, não se movem, elas estão ali paradas. Na contramão de todos esses efeitos que buscam ser cada vez mais naturalistas e próximos do real, o que é muito bacana em Barbie é que ele escancara o fato de ser profundamente e ridiculamente artificial. Essa introdução, que corresponde mais ou menos aos primeiros 20, 25 minutos, é o que existe de melhor na produção, porque também quando ele introduz um tipo de humor muito autoparódico, que reconhece todos os problemas históricos da Barbie e dos produtos derivados, enquanto explica as regras desse matriarcado, desse mundo dominado por mulheres, onde todos os homens são fracos, emasculados, patéticos e profundamente apaixonados pelas mulheres que não estão nem aí pra eles. Como a gente viu massivamente nas propagandas, as mulheres podem ser presidentes, donas de empresa, o que elas quiserem, enquanto os Kens são apenas Kens. E sim, o cinema de Hollywood tem trazido cada vez mais, ainda em proporção muito pequena, mas mulheres em posição de domínio e de controle, mas é ainda mais raro a gente encontrar homens em posições tão subservientes, dependendo e orbitando em torno das mulheres. Isso é muito bacana no início de Barbie. Mas se a cineasta criar um mundo potencialmente muito interessante, o que vai acontecendo dali pra frente começa a esgotar um pouco as possibilidades desse cinismo e dessa autoironia. Isso porque o universo do filme é baseado num jogo binário e oposto que é muito simples até óbvio. Ou você vive no mundo da Barbilândia, onde tudo é rosa, perfeito e divertido, ou no mundo real, onde tudo é cinzento e as pessoas são tristes. Ou você vive num matriarcado completo, ou no exato oposto, que seria o patriarcado. Mesmo quando as várias Barbies sofrem uma espécie de lavagem cerebral e se tornam belas, recatadas e do lar, basta alguém chegar para elas e falar durante alguns poucos segundos que existe uma outra forma de viver em sociedade e elas acordam e falam, é verdade, o que aconteceu, como se elas saíssem de um sonho. Em certa medida, é exatamente isso que as direitas costumam pensar que as esquerdas fazem nas escolas e universidades. É a representação um tanto paródica e grotesca do que seria uma doutrinação ideológica. No entanto, esses vários roteiros que tentam escancarar os problemas de uma sociedade pela representação do seu exato oposto chegam a limites muito rápido. Em qualquer aula de roteiro, você pode encontrar pessoas que vão querer denunciar o racismo, inventando a história de uma sociedade onde os negros dominam e os brancos são discriminados. Ou uma história sobre a homofobia no mundo em que todos os gays têm privilégios e os homens heterossexuais, as mulheres heterossexuais são discriminados. Ou seja, você simplesmente cria um espelho para falar, tá vendo? Existe um problema aqui e é isso que vocês fazem conosco, minorias. Mas ele não se questiona sobre as origens do problema, como isso mudou ao longo do tempo, que saídas existiriam, se é o mesmo em todos os lugares, como isso afeta a raça, classe social. E é aí, na vontade de compreender o fenômeno, ao invés de só perceber a existência dele, que a gente entraria realmente numa reflexão política.
Isso porque na história, assim como na política, assim como na psicologia, não basta você perceber que existe um problema para que algo mude. Por exemplo, na terapia, se eu descubro que eu tenho vários problemas ligados à minha infância e à minha mãe, isso não vai fazer com que os meus traumas desapareçam, nem com que eu aja de uma maneira diferente. Na política, vários grupos sociais vão perceber que existe pobreza, que existe desigualdade, mas o que difere todas essas vertentes é a percepção de onde vem o problema, qual seria o responsável por ele e como lidar com ele. O que acontece aqui que chama muita atenção é o fato de que Barbie é um grande filme de ação, no sentido de que todas as pequenas reflexões têm que se traduzir numa consequência imediata, que não passa pela contemplação, pela reflexão, pela dúvida. Em outras palavras, esse é um filme com grande dificuldade de lidar com processos e com a elaboração. Aqui, por exemplo, a saída da Barbilândia ao mundo real é um caminho muito simples. A gente até se pergunta por que as outras Barbies não haviam tentado isso antes. Basta você pegar um carrinho, seguir uma linha reta e depois sim tem foguetes, barcos, mas também eles param para comer, eles estão se divertindo no caminho. Não há dúvidas da personagem em relação à possibilidade de voltar para casa, incertezas quanto ao que ela vai encontrar no caminho e sabe que quando chega lá, para voltar para Barbilândia, basta fazer o caminho oposto. Assim que coloca os pés ou os patins em Los Angeles, ela percebe imediatamente que a boneca não é muito desejada naquela cidade, que as pessoas acham ela ridícula, e ela encontra quase imediatamente a garota que era dona dela. Enquanto isso, Ken percebe também em questão de segundos, através de uma exposição muito didática de flashes numa tela, que esse é um mundo onde a virilidade impera e os homens são os grandes donos, detentores do poder. Assim, o Ken pega 2, 3 livros, que ele também lê em segundos, e depois, em mais alguns segundos, ele já implementou um patriarcado muito parecido com o nosso na Barbilândia. No entanto, as melhores piadas e o melhor humor nasceria justamente da percepção gradual das diferenças desse mundo. Quando a Barbie começasse a ter algum contato com um universo bem diferente daquele que ela conhece, ela poderia se perguntar, mas por que assim? E se eu fizesse isso diferente? Mas sempre foi assim? Mas você tá contente dessa maneira? A Barbie não pensa. Ela percebe, ela chora, ela quer voltar para a terra dela. É apenas uma sequência de ações sem processo e sem reflexão. A gente percebe que Barbie é um filme com dificuldade de abraçar a diferença. E sim, você vai me dizer, ele é um filme que tem Barbies presidentes negras, ele é um filme que tem Barbies gordas, ele é um filme que tem uma Barbie cadeirante. Isso é legal, isso é muito importante. Mas me diga se essas personagens são realmente fundamentais no desenrolar da trama. A maioria delas é aquilo que a gente pode considerar de Tolkien da diversidade, ou seja, ela tá lá para que ninguém possa reclamar com os produtores, com os criadores de que esse não é um filme inclusivo. Todas as outras Barbies, inclusive a Barbie negra, tem um papel muito pequeno em relação da Barbie central. A própria Barbie estereotipada pode se ridicularizar o tempo inteiro, ela reconhece que ela é estereotipada, ela percebe que os tempos mudaram, mas me pergunta de que maneira a Barbie vai empoderar outras meninas. Nada disso acontece de fato ao longo da trama. Partindo dessa proposta de mudar uma sociedade inteira, as únicas pessoas que vão realmente se transformar são a Barbie e o Ken, que vão tomar uma nova consciência de si próprios. Mas as estruturas sociais que permitiam tanto esse machismo quanto a discriminação continuam exatamente iguais. O prédio da Mattel, que era apenas governado por homens, vai continuar sendo governado por homens. A tristeza da vida dessa mãe solo latina, interpretada pela América Ferrara, continua a mesma. A vida das outras Barbies na Barbilândia também é idêntica. Ao invés de uma revolução social, a gente tem uma autodescoberta, um despertar psicológico interno. Até por isso, esses dois polos opostos e simétricos começam de maneiras muito rígidas, eles viram do avesso, o mundo da Barbie vai ser ali por um pequeno momento profundamente machista, e depois, num estalar de dedos, ele volta a ser exatamente como era antes. No final, esse é um humor irônico, autoparódico, mas também muito condescendente, que vai dizer sim, existem muitos problemas sociais, sim, eu percebo que todos eles precisariam mudar, sim, a Barbie já foi sinônimo de alienação, de modelos de corpo inalcançáveis, mas fazer o quê? Tô tentando fazer o melhor. No final, a Barbie estereotipada, que continua sendo a heroína, apenas vai colocar uma roupa um pouco menos rosa e chamativa, e consideramos que ela já fez um grande progresso. Até a pequena vingança das mulheres contra os Kens, quando eles estão dominando o mundo, é muito simples, ela é apenas na base da chantagem emocional e afetiva, e está muito longe de ser uma bela representação de uma revolução política. Aí você pode dizer, como muitas pessoas já têm dito, que, poxa, isso é apenas uma comédia, para de exigir demais do filme. Ora, existem muitos problemas com esse raciocínio, que é uma falácia. Em primeiro lugar, esse filme é assumidamente uma alegoria política. Não sou eu que estou trazendo isso de algum lugar totalmente absurdo e impensado, essa é uma proposta assumida do longa-metragem. Segundo, que todo filme é político. Se ele decide, por exemplo, falar sobre estruturas sociais e não questioná-las, não subvertê-las, isso também é uma escolha política. Terceiro, o humor não precisa ser inocente, nem escapista. Você não vai rir de algo para esquecer os problemas do mundo. A gente tem que parar de pensar que o humor é o contrário do real, ou que enquanto você ri, você não pode questionar ou criticar alguma coisa. Esses dois são plenamente compatíveis. Algumas das melhores comédias da história do cinema são profundamente politizadas, questionadoras,
profundas, reflexivas e não deixam de ser hilárias por causa disso. Basta ver nas próprias salas de cinema agora, chegando o Loucas em Apuros, que é um filme dirigido por uma mulher, sobre mulheres, extremamente engraçado e que vai muito além nos questionamentos da sociedade do que Barbie. Na verdade, Barbie acaba sendo um filme que cria um tabuleiro e um mundo super interessante, visualmente, cinematograficamente e cheio de possibilidades, e depois prefere jogar um jogo muito seguro, o que talvez se compreenda pelas ambições gigantescas, comerciais e industriais desse projeto, que acaba sendo um pouco mais consensual para não ferir, no final das contas, a sensibilidade de ninguém. Diante de tantas fábulas e jornadas enlouquecedoras que o cinema tem oferecido, talvez o melhor filme fosse algo no meio do caminho entre essa jornada muito inconsequente, muito leve, onde ninguém pensa sobre as transformações, no caso de Barbie, e algo profundamente doloroso, torturado, perverso, como foi o Bo Tem Medo. Existe sim um meio termo ali muito saudável entre você ser leve até demais e pesado em excesso. Mas no final a gente pode dizer que o que realmente interessa em Barbie é o fenômeno extra-filme, é a capacidade que ele teve de criar uma expectativa gigantesca das pessoas por esse filme, fazer uma pré-compra de ingressos recorde e comprar todas as camisetas rosas, comidas rosas, bebidas rosas e uniformizado para sessões, como a gente não via há muito tempo. Talvez esse seja um dos maiores e principais filmes evento que a gente tem desde a retomada da pandemia, no sentido de que as pessoas querem ver imediatamente, em grupos, em amigos e na sala de cinema. No momento em que os filmes de super-herói estão perdendo a força, estão tendo bilheterias cada vez menores, as pessoas esperando que eles cheguem nos streamings, porque afinal a diferença da data de estreia do cinema e do streaming é cada vez menor, então o pessoal fala, eu espero um mês, daqui a pouco eu vejo na TV. Barbie está criando essa necessidade de voltar à sala de cinema. E é isso que a indústria realmente queria provocar de novo. Há 20, 25 anos começou a ter esse reposicionamento dos filmes de boneco. Os super-heróis eram coisa de menino, de adolescente, ninguém levava o Superman ou o Homem de Ferro a sério. Depois virou esse grande fenômeno. E agora a gente começa a ter um reposicionamento do mercado do filme de bonecas, partindo sobretudo daquela que sempre foi ícone da feminilidade, da fragilidade e da infância. A capacidade de Barbie interessar tanto a garotas quanto a garotos, quanto a adultos, quanto pessoas de todos os lugares, é um reposicionamento de marca excepcional. Eu fico por aqui hoje. Você gostou do Barbie? Vai ver Barbie? Coloca aqui seu comentário, diz se você concorda comigo no vídeo e também lê todos os textos que eu estou publicando diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!